Vamos ler no versículo 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor, soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio e, por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Aleluia, graças a Deus. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Amém? Que bênção. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero começar dizendo para vocês que em 1870, numa conferência da igreja metodista, uma conferência de igreja, como você sabe, como vai ter aqui a conferência das mulheres, um jovem da igreja disse o seguinte, ele falou lá, testemunho, dizia: olha, eu creio que o homem vai voar. O rapaz, crente, né? Falou: eu tenho certeza que o homem vai voar como um pássaro. Ele disse isso lá na igreja. E o pai dele ficou furioso. E o pai dele era pastor da igreja, bispo da igreja metodista. E aí o pai dele falou: não, esse negócio de voar, isso é ministério dos anjos, perdoa esse menino. O menino era filho dele. Perdoa esse menino, que ele fez uma conversa fiada dessa. Resultado: 33 anos depois, em 1903, numa cidade americana chamada Kitty Hawk, na Carolina do Norte, os dois filhos, inclusive esse, um desses, né, voaram pela primeira vez, em 1903. Incrível, não? O menino cria que o homem poderia voar como o pássaro, e ele mesmo trabalhou nisso, ele e o seu irmão, e eles vieram a voar depois. Em 1903, fizeram um pequeno voo, catapultado, e depois fizeram vários voos em 1907, voando dezenas de quilômetros, e este é um dos criadores do avião, e o avião se tornou uma coisa maravilhosa. A história conta que tanto esses dois irmãos, Wright, filho do pastor Wright, Milton Wright era o pai dele, o nome do pai deles, pastor metodista, rivalizou com o Santos Dumont no Brasil, que também já era um balonista, né? E que também foi um dos inventores do avião. Mas na verdade, eu estou contando essa história para você, que muitas vezes, se nós queremos prosperar, se nós queremos ir além do que temos e do que somos, nós precisamos sonhar alto. Amém? Olha só esses dois irmãos, ousados, e esse menino ousado. Se ele falou isso na igreja, é porque ele tinha isso no coração, ele estava com esse negócio na cabeça. O homem vai voar como um pássaro. E hoje, essa questão, né, da aviação é uma questão extraordinária no mundo inteiro, né? Como isso é bom e tem sido bom. O texto da Bíblia que nós lemos é um texto muito interessante. Deus chama Abrão para andar com ele, e Abrão está andando com Deus, e a Bíblia diz que Abrão tinha prosperado muito, 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 muito. Já era um homem muito rico, extraordinariamente rico, só que o grande sonho de Abrão era ser pai. Só que a sua esposa era estéril. E nesse contexto aqui, do texto que nós lemos, o Abraão está em crise. Está em crise porque ele não tem filho com a Sara, que era sua esposa. E ele está em crise, mas a Bíblia diz que então o Senhor veio falar com ele. A primeira coisa que Deus disse para Abraão nesse contexto foi: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. A impressão que a gente tem nesse texto é que Abraão está reclamando, dizendo: eu deixei tudo para andar com o Senhor,
eu estou andando com Deus, mas aquilo que eu mais queria, aquilo que eu mais quero ainda não aconteceu. E parece-me que Abraão está quase desistindo, porque ele diz, o Eliezer, que é o meu servo principal, o meu empregado principal, ele vai ser o herdeiro de toda essa riqueza que o Senhor me deu. Deus vem e diz, não, não será, você terá um filho de vocês dois, você e a Sara. E Deus faz algo muito forte aqui. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Você vai perceber aqui que o Senhor então disse para o Abraão, olha Abraão, tirou ele da tenda. Abraão estava numa tenda, morando, era um peregrino, né? Peregrino, estava caminhando com Deus, uma tenda talvez com um teto de 2 metros no máximo, talvez 4 metros de largura. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor pega Abraão pela mão, leva para o lado de fora e disse a Abraão, olha para o céu, era noite, olha as estrelas, milhares, milhões de estrelas. E o Senhor disse o que para ele? Assim será a sua descendência. A mensagem de Deus para Abraão nesse contexto é, saia da tenda, olha para o céu. Vamos repetir comigo? Saia da tenda, olha para o céu. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Saia da tenda, olha para o céu. E a partir dali, Abraão começa uma nova fase na sua vida. Inclusive, aconteceu aqui aquilo que o Fabrício acabou de falar, que a família de Abraão foi abençoada. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. De pai exaltado, Abrão, para pai de multidões. Essa é a diferença. Deus colocou no meio do nome de Abrão, uma palavrinha hebraica. Lá no meio do nome, que tornou Abrão. Aliás, a palavra colocada no nome, no meio do nome, são próprias letras do nome de Deus. Então, Abrão para Abraão, pai de multidões. E Deus está nesta manhã nos chamando para isso, irmãos. Muitas vezes nós passamos a vida toda, vivendo dentro da tenda da lógica, da tenda da razão, que nos limita em relação ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos dentro da tenda das estatísticas, que nos desanimam. Você fala, meu Deus, ontem eu ministrei no velório, nós ministramos no velório do irmão José de Matos, que foi diácono aqui na igreja por muitos anos, foi zelador aqui na igreja, um homem de Deus. Ele faleceu aos 93 anos. E eu disse, ele teve uma vida longeva, né? E quando Deus chama Abraão, Abraão já tinha 75 anos. Parecia tarde para acontecer na vida dele tudo o que ele desejava, que ele sonhava o tempo todo. E nós também, muitas vezes, estamos aqui presos na tenda das estatísticas. Fica pensando, você faz a estatística, né? Faz a probabilística, né? Bom, se eu já vivi 20, eu vou viver mais 50, mais 60. Se vivermos como viveu o irmão José de Matos, 93 anos. Se vivermos como viveu a irmã Jaci Amaral, que nós sepultamos há algumas semanas, 100, 101 anos. Eu não sei quanto você vai viver. Dê uma olhada para o seu irmão assim, não precisa falar nada não, só sinceramente pensa assim, quanto que esse camarada vai viver, quanto que essa mulher vai viver, hein? Dá uma olhada na latinha assim, né, Ronaldo? Fala, meu Deus, eu não sei se vai longe esse camarada. Mas eu sei que existe um Deus poderoso que pode mudar todas as circunstâncias. Pode mudar tudo. E quem sabe você está vivendo esse momento que viveu, e estava vivendo aqui o Abrão, na sua tenda da desesperança, né? Como indivíduo. E nós talvez estejamos, quem sabe, vivendo na tenda da desesperança como família, como casal.
como igreja, tem gente que está desanimado com a igreja. Encontro tanta gente que desanimado com a igreja, no contexto geral, né? Ai, meu Deus, está muito difícil, está muito complicado. Tá, meu Deus, essa coisa de igreja, parece que está todo mundo fazendo errado. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja vai bem, obrigado. A igreja é de Jesus. Eu gosto do doutor Elias Dantas, quando encontra ele viaja, faz pelo menos mais de 40 viagens pelo mundo, em pontos diferentes, nas igrejas. Ele sempre traz uma notícia boa. Deus está fazendo coisas maravilhosas, e está mesmo. Você crê que Deus está fazendo coisas grandes aqui em Arapongas? Eu creio. Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Deus está fazendo grandes coisas, apesar da nossa desesperança, com a nossa nação. Talvez você olhe, meu Deus, mas nós estamos esse país está complicado. Deixa eu falar para você, Deus pode mudar tudo. E hoje Ele está dizendo, vem cá, deixa eu levar você para fora da tenda. Olha para o céu. Por que a gente precisa sair da tenda? Porque a gente precisa olhar para o céu. Então, porque Deus não vai desistir do seu triunfo. Deus continua invicto. Ele é vitorioso. Deus é soberano. Isso é maravilhoso. Quem crê nisso, que Deus é soberano? Olha a primeira palavra que Abraão disse para Deus no versículo 2. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que eu possuo não é um filho meu, é o Eliezer. Muitas vezes nós consideramos que Deus é soberano. Quantos pregadores de soberania de Deus nós temos no dia de hoje, né? Principalmente os calvinistas, neocalvinistas e etc. Deus é soberano. Se Deus é soberano, Ele está sobre o comando de todas as coisas. E nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos deixarão de acontecer. Quem pode dizer amém? Vamos aplaudir o nosso Deus soberano. Glória a Deus. Aleluia. É hora de sair da tenda e olhar para o céu. O que nós aprendemos com isso aqui? O que nós podemos aprender? O que o Senhor quer nos falar nessa manhã? Primeira coisa, na vida pessoal, vamos começar por nós mesmos. Vamos começar olhando para nós mesmos. Comece olhando para você. A voz de Deus nessa manhã para você é: saia da tenda. É preciso que a gente saia da tenda da razão. Nós só acreditamos no que podemos ver e medir, etc. Hoje em dia é assim, não é? Nós vivemos num mundo muito, entre aspas, intelectualizado, que rejeita o sobrenatural, que rejeita a grandeza de Deus, e que não entende o que Deus pode fazer numa geração, o que Deus pode fazer num dia, porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus pode fazer na sua vida o que em 1000 anos não aconteceu, ou o que conta os seus anos. 50 anos vezes 365 dias, fora os anos bissextos, no meio dessa história sua de 50. Talvez não aconteceu nada, assim, relevante. Deus pode fazer num dia. Deus pode mudar tudo num dia, como mudou a história de Abraão. Ele foi pai com quase 100 anos, assim como a sua esposa também, com mais de 90 anos. Por quê? Naquele dia, Deus o tira da sua tenda e leva para fora e manda ele olhar para o céu. É algo maravilhoso. Então, nós só acreditamos no que nós podemos medir, prever ou controlar. E a gente está prevendo tudo, né? O pai que estuda a filha, que estuda o filho, o empresário que empreende num país complicado, onde se paga muito imposto e vai pagar mais, né? A depender do que está aí. Mas se eu dizer para você, é hora de sair da tenda e olhar para o céu, porque Deus pode mudar essa sua história. Então, Deus age além da lógica humana. Se Deus age além da lógica humana, nós temos que sair da tenda, nós temos que dar a mão ao anjo e olhar para essa visão de Abraão.
e dizer: eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Olha o que diz a Bíblia em Efésios, olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3, versículo 20. Efésios 3, verso 20. Glória a Deus, toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Olha o que está escrito, nosso Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Saia da tenda e olha para o céu. Hoje é dia de sair da depressão, sair da pressão, sair do medo, sair do comodismo. Porque muitas vezes na nossa vida a vontade é de ficar quietinho. Ah, tá bom, estou comendo e bebendo e morando, está perfeito. Por que eu vou me aventurar? Não, irmão, você não nasceu para ficar aí não. Você nasceu para ser alguém em nome do Senhor Jesus. Saia da tenda da fraqueza. Saia da tenda das impossibilidades. É momento de você abrir o coração, abrir a visão e viver um tempo de graça na sua vida. Na visão da graça, nós cremos que Deus age além da lógica humana. Deus nos chama para sonhar com algo maior. Deus nos chama para esperar o impossível. Viver experiências que a nossa mente, talvez agora, antes de experimentar, não consiga explicar. Porque Abraão não conseguia explicar o que estava acontecendo. Tudo que ele podia ter na sua mente era o que ele podia ver no seu corpo, no corpo da sua mulher. Vamos ver Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, vamos lá. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Olha, não tinha motivo para manter a esperança, mas Abraão manteve a esperança, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Continua o texto. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Faz referência, o apóstolo Paulo faz referência a essa visão que Abraão teve lá no deserto, depois de ter sido tirado da tenda pelo anjo do Senhor. Então é um momento certo para mim, para você, crer em algo maior. Quem sabe essa semana o Espírito Santo, como é previdente, Deus é o Deus da providência. O Senhor falou ao seu coração essa semana, tem certeza, essa palavra não veio por acaso. Quem sabe essa semana você pensou nisso que eu estou falando. Meu Deus, eu preciso de providência divina. Eu preciso mudar a minha vida, minha história. Eu preciso de algo mais consistente. Eu preciso viver algo diferente. Pois é, Deus está te respondendo. Porque a visita do Senhor a Abraão, lá na tenda, é uma visita que visou atender a ansiedade, a ânsia de Abraão. O Senhor não visitou Abraão porque ele estava tudo bem, estava numa festa, tomando cerveja, não é? Num churrasco lá, Geraldo, assim tranquilo, e Deus resolveu ir lá falar com ele. Não, Abraão estava vivendo uma crise. Abraão estava de fato com o coração pesado, a mente pesarosa. Deus o visitou. E eu sei que eu estou falando aqui para você que está aqui, você que está assistindo e vendo ou verá esse sermão, essa palavra, você também tem sido, para você, os seus dias têm sido difíceis. Mas o Senhor está dizendo hoje para você e para mim: saia da tenda e olha para o céu. Saia da tenda e olha para o céu. Essa é uma palavra para você. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. E Ele não abrirá mão disso. Os propósitos, a vocação do Senhor são irrevogáveis. Segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus planejou, Ele quer realizar. Basta que você se ajude. Se ajude. Creia no Senhor. Tenha coragem para crer no Senhor. Amém? Uau. Segunda coisa que eu quero falar sobre essa questão é na vida familiar.
Fala comigo, uma casa além da lógica. O que nós vimos até agora? A graça que rompe o teto da razão. Agora nós vamos para a casa que vai além da lógica. Porque família é um trem complicado, não é, irmãos? Não é? Complicado. Família é complexo, porque você não pode estar na cabeça do outro. É muito complexo, né? Os desejos do coração, a formação, a história, talvez a diferença de idade, tantas coisas que são coisas complexas. Mas hoje eu convido você a crer que Deus tirou Abraão da tenda, do seu quadrado, e colocou ele para ver o firmamento, a grandeza, exatamente para que a casa dele fosse além da lógica. Porque Abraão olha para a mulher velhinha, ele velhinho, além de velhinha, ela ainda tinha um problema de esterilidade desde sempre. Mas Deus o convida para ver além da lógica. Deus está olhando para a sua família, quem sabe, meu Deus, você fala meu pai, minha mãe, meu avô, meu marido, e quantas histórias, né, difíceis de família, que as pessoas já se conformaram. Já me conformei, já me conformei, e vamos viver assim, deixa como é que está para ver como é que fica, e vamos cantar a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas não é assim, a Bíblia diz que não é assim. Então, Abraão sonhava com um filho, e era impossível para a sua razão, como diz o texto aí de Romanos capítulo 4, só que Abraão não deixou por menos. Ele creu na promessa. Sabe por quê? Porque Deus fez da família de Abraão uma família de fé. E quando a família é uma família de fé, é diferente. Amém? Então fale comigo assim, a minha família é uma família de fé. Irmão, você falou isso, se não é, vai se tornar. Crê nisso ou não? A minha família é uma família de fé. Tem problema, tem luta, mas tudo isso pode ser transformado. Porque nós precisamos sair da tenda e olhar para o céu. E quando nós fazemos isso, a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Você sabe que a família não pode viver na tenda das estatísticas, na tenda das probabilidades. A gente precisa ir além dessa coisa do divórcio que aconteceu, ou prestes a acontecer, ou as traições, ou as situações complexas de família. Nós precisamos viver além das esterilidades da nossa família, dos conflitos que nós já vivemos ou estejamos vivendo. A gente precisa se deixar sair da tenda. A gente precisa agora dar as mãos ao anjo do Senhor, à presença do Senhor, dizer, eu vou olhar para o céu e a minha casa vai mudar, aleluia, porque o Senhor está te chamando hoje como família para sonhar com algo maior. Algo maior. Algo maior em família. Não subestime Deus. Não subestime o que Deus tem para você. Quando a gente olha em volta, a gente vê tantas tragédias, tantas coisas difíceis. E às vezes, e aí a gente mistura com sentimento, com emoção, com trauma, com tudo isso, irmão, e aí fica pior ainda, né? Porque a gente não carrega só a nossa humanidade racional, a gente carrega um monte de outras coisas. Complexas, difíceis demais, mas nesta manhã o Senhor está te chamando para que nós possamos, em família, orar juntos. Ore com a sua família, ore com o seu cônjuge, espere milagres, creia que Deus pode reconciliar situações irreconciliáveis. Faça algo, né, poderoso. Acabou de ser anunciado aqui o curso Educação à Maneira de Deus, da Universidade da Família. Um curso maravilhoso. O curso Aliançados para Sempre está aqui. Então, comece a fazer alguma coisa. Você quer mudar de vida? O Senhor está te chamando hoje. Saia da sua tenda. E vamos fazer algo diferente. E você vai poder contrariar o que você está vivendo hoje. Porque o Abraão experimentou isso. Ele diz, o que eu tenho, tudo que eu tenho, Deus me deu riqueza, Deus me deu grandes coisas. Ele era um homem riquíssimo. Mas eu vou ter que dar essa herança toda para o Damasceno Eliezer, o filho de Damasco. Mas Deus mudou essa história. Amém?
Eu creio, você crê ou não? Então vamos para frente. Outra coisa importante, falando agora da vida da igreja. Na vida da igreja, a gente também precisa sair da tenda. Vamos sair da tenda. Da lógica, não é? Então, fale comigo, na vida da igreja, uma comunidade que rompe a lógica. Quem sabe você está acostumado, né, com uma vida de igreja assim, muito parada, muito tradicional. E esse é um dos nossos problemas, né? Mas a igreja, irmãos, não é uma associação humana, muito embora esteja registrado no cartório. É por isso que domingo que vem nós vamos fazer a assembleia, porque está registrado no cartório, a gente tem que cumprir aquilo lá. Mas acima de tudo, a igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Só Deus na vida da igreja para fazê-la prosperar. Então, às vezes nós estamos aí na tenda da razão, nós vemos dificuldade, escassez, falta de recursos, falta de liderança, falta de gente com interesse, com comprometimento, né? O irmão que vem na igreja um dia, depois ele demora mais 90 dias para voltar. Mas a igreja do Senhor é algo maravilhoso. E o Senhor está chamando-nos como igreja hoje para sair da tenda e olhar para o céu. E olhar para o céu. Ontem eu estava olhando um pedacinho da história da Igreja Batista Atitude, do pastor Josué, lá no Rio de Janeiro, do Recreio dos Bandeirantes. Uma igreja que tinha 33 pessoas. E hoje ela tem 40 mil pessoas. 33 para 40 mil. Os meus filhos estiveram lá há pouco numa conferência. Então, nós precisamos crer que Deus pode fazer coisas grandes na vida da igreja. Então, a igreja é o lugar onde os dons de Deus fluem, os milagres fluem, a graça de Deus flui, o poder de Deus se manifesta. Amém? Que coisa maravilhosa. A igreja é algo poderosíssimo, poderosíssimo. Ninguém pode parar a igreja é incompreendida, a igreja às vezes é composta por gente simples, gente às vezes complicada, gente que tem qualidade, mas tem muito defeito, muito defeito. Pastores têm defeitos, presbíteros têm defeitos, músicos têm defeitos, e às vezes a gente fica olhando para essas feiuras. Deixa eu falar para você, Jesus veio, chamou um povo, e esse povo prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem crê nisso, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa. A igreja faz coisas que só Deus pode fazer, porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Então, milagres acontecem, nações são alcançadas, pessoas surgem do nada e vão pregar o evangelho em outros lugares, pessoas por toda parte pregando o evangelho, gente que ouve uma mensagem aqui como essa que eu estou falando aqui, uma mensagem poderosa do Senhor, sai da tenda, olha para o céu, crê no poder de Deus. Tem gente que vai ouvir a mensagem, vai para casa e não vai mudar nada, entrou aqui, saiu aqui. Mas tem gente que vai ouvir a palavra, aquilo vai virar uma bomba dentro dele, não é? Como diz Atos 1:8. Vamos ler Atos 1:8? Atos 1:8. Vamos lá? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Continua: em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Assim é a igreja vai. Ninguém vai conseguir parar a igreja. Não tem como parar a igreja. Não tem como. Não tem comunismo que para a igreja, não tem ideologia que para a igreja, não tem heresia que para a igreja, não tem apostasia para parar a igreja. Tem pessoas que vão acabar caindo nessas desgraças todas que eu falei aí, mas a igreja vai prevalecer. Volta o texto no início, versículo 8 para mim, por favor. Vocês receberão, fale comigo, poder. Sabe que palavra é essa aqui, no grego? Porque aqui a palavra, o texto foi escrito originariamente em grego, é a palavra dinamite. Bam! Vocês recebem um poder maravilhoso.
Então o evangelho é poder de Deus. Ninguém segura. Não tem líder que segure o que Deus quer fazer. Deus é maravilhoso. E pode acontecer na sua vida, e vai acontecer na nossa vida, está acontecendo na nossa vida, porque a igreja pertence ao Senhor. Repita comigo: saia da tenda, olha para o céu. É a manhã de nós inculcarmos isso. Essa experiência que Abraão teve. Quarta coisa que eu quero falar com vocês sobre sair da tenda e olhar para o céu, é que na vida da nação, nós precisamos motivar o povo ao chamado de olhar para o céu. Nós somos cidadãos brasileiros, e nós cremos num país melhor, amém ou não? Eu creio. O que Deus pode mudar? Eu creio que Deus pode fazer coisas grandes nessa nação. Então, no teto da lógica, a gente olha para a corrupção, para a violência, para a desigualdade, e se desespera. 40, 50 mil pessoas sendo assassinadas. Você percebeu o número de gente de mulheres que estão sendo assassinadas em feminicídio? É muita gente toda hora. Já viu o tanto de assassinato que tem? O sujeito está num barzinho, está num happy hour, chega lá 2 caras armados com capacete, pá, mata criança, mata menino, mata jovens. É gente morrendo para todo lado. Que coisa louca, irmão, nessa nação. A corrupção, ao invés de diminuir, aumenta. Os corruptos, ao invés de serem tirados do poder, são colocados no poder. Eles são aplaudidos em praça pública. Calma. O Senhor está no trono. Aleluia. Calma, o Senhor está no trono. Aleluia. O Deus de Abraão continua sendo o Deus soberano. Louvado seja o nome dEle. Mas isso só vai mudar a partir do momento em que eu e você acreditarmos que Deus pode fazer algo. E não vem me dizer aqui, não, que a gente não pode falar sobre isso na igreja. Eu falo e vou continuar falando. Porque se nós queremos um país melhor, nós precisamos ser melhores. Começa comigo, começa com você. Onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu vivo. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso ser sal, eu preciso ser luz. Eu preciso testemunhar do amor de Deus e do poder de Deus. E Deus pode fazer coisas grandes. Deus pode fazer coisas grandes. Olha esse menino sobre quem falei no início. Lá da igreja metodista. No interior dos Estados Unidos. Filho de pastor. Ele cria que o homem poderia voar como um pássaro. O próprio pai dele, o maior crente da igreja era o pai dele, o bispo da metodista, pastor Dudu. Ele repreendeu o filho. Quem sabe tem gente repreendendo você porque você está acreditando num país melhor. Está cheio de gente assim, acredita nessas coisas. Não, para com isso, vamos parar de falar isso. Irmão, nós não podemos parar de falar nisso. Nós precisamos acreditar que Deus pode mudar as coisas. E Ele muda através de mim e de você, que crê no poder do Evangelho. Que crê no poder do Evangelho. Isso é maravilhoso. Então, Deus chama o seu povo para crer que pode haver transformação espiritual, transformação cultural. Deus pode mudar as coisas completamente. Você sabe o que significa? Eu fiz missiologia na faculdade teológica, e missiologia é uma das disciplinas da teologia. Missiologia começa com um mandato cultural, que é a palavra central da missiologia, do ramo da teologia que estuda a missão de Deus. Missio Dei. Tem muitos livros para você ler. E mandato cultural não tem muito a ver com igreja. Você sabia que o reino de Deus está acima da igreja? E que a igreja é apenas uma agência do reino? O reino de Deus não se resume à igreja. A missão de Deus não se resume à igreja. Na verdade, a igreja foi chamada por Deus para realizar a obra do soberano. Cada um dos planos e propósitos de Deus para o universo, para a terra, vão ser realizados tendo a igreja como seu braço. Mas o exército do Senhor vai além da igreja. Amém ou não? Agora, Deus quer me usar, Deus quer te usar. Nesse mundo onde você vive. Deus quer me usar para preservar a natureza. Deus quer me usar para salgar a nação nos mais diversos lugares. Você concorda que numa universidade as pessoas não possam entrar livremente e falar de Jesus? São aplaudidas, apedrejadas? Claro que isso não é normal, não pode. Você concorda que nós poderíamos ter porta aberta para falar de Jesus em todos os lugares, mas isso depende de gente que crê nisso, de gente que acredita que Deus pode fazer, e gente que acredita que onde pisar os pés, ali está a presença do Senhor.
Você que é professor, seja luz na sua escola. Você que é empresário, seja luz lá no cano onde você está. É maravilhoso isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós podemos acreditar que Deus pode fazer. Saia da tenda, irmão. Olha para o céu. Quem sabe você está vivendo no seu quadradinho. Esse quadrado é muito pequeno para você. Deus tem algo maior para você. Então, a graça de Cristo, ela não salva apenas o indivíduo. Mas a graça de Cristo também serve e foi propositada para influenciar sociedades. Para influenciar pessoas. Ou você acha que nessas nações onde tem milhares, milhões de pessoas morrendo de fome, nós vamos deixar por isso mesmo ou nós vamos fazer alguma coisa? O que disse o apóstolo Tiago? O conflito entre fé e obras. Se a sua fé não apresenta obras, sua fé é inútil. A fé precisa ter obras. E obras é o quê? É transformação. É influência. Onde eu chego, as coisas podem mudar. Ou não? Se você for um grande empresário, tiver 5.000 funcionários, como serão seus funcionários? Como todos os outros? Ou você vai fazer diferente? Como homem de Deus, como mulher de Deus? Se essa igreja tiver 50.000 pessoas nessa cidade, ela vai fazer como todos fazem ou vai fazer diferente? Nós vamos cuidar das pessoas drogadas, das crianças desamparadas, violentadas, das mulheres que estão no risco do feminicídio. Mas nós vamos ser sal nessa terra. Nós vamos ser sal nessa terra. Quem pode crer nisso, diga amém. Glória a Deus. Então, a fé, irmãos, ela não pode negar a realidade. Então nós vamos interceder, nós vamos agir, nós vamos crer. E Deus vai levantar homens e mulheres de fé pela graça que vão impactar o governo, vão impactar a educação, vai impactar a justiça, vai impactar a economia. E a glória de Deus vai se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. Você já imaginou amanhã? Sai uma notícia, Arapongas está sem homicídio há 90 dias. Aleluia. Glória a Deus. Poder de Deus manifestado na vida dos homens e das mulheres de Deus. Porque eu não acredito que você quer mandar seu filho para uma escola onde tem assassinos, estupradores, gente vendendo droga, pregando a doutrina woke, e você está tudo bem, está tudo maravilhoso, você vem aqui domingo, canta, ora, e lá fora você é outra pessoa. Está errado, irmão, isso não funciona. Quinta coisa, vamos lá, quero ensinar para vocês. Que a dispensação da graça é imperativa à vida além da razão. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Fale comigo, graça. O que é graça, irmãos? Graça é tudo que eu não posso, que eu não tenho, que eu não mereço. E nós estamos vendo essa época, irmão Olair. A época da graça. É a época que a gente pode crer em coisas que nós não somos capazes de ter. Nem de viver, nem de fazer. É a época da graça, é o tempo da graça, né? Então a fé, ela não pode negar a realidade. É claro que nós estamos num contexto terrível de corrupção, de mentira, de heresia, de apostasia, de gente mentindo nas igrejas, fora da igreja, na política, fora da política, é mentiraiado, um narrativo, conversa para lá, um fogo cruzado, gente que fala que é e não é o que fala, e essa coisa toda. Mas deixa eu falar para você, Deus está acima de tudo isso, e a graça dele se manifesta inclusive na vida dessas pessoas. Então é hora da gente acreditar nisso, não é? É maravilhoso a gente perceber que a graça de Deus tem algo maravilhoso para fazer. Ela não apenas salva, mas ela convida a gente para uma experiência expandida. Graça é um convite de Deus para uma experiência expandida além da nossa capacidade de raciocínio, além da nossa capacidade de fazer com as nossas mãos. Porque se eu for um pastor que acredita apenas na minha capacidade, na capacidade dessa comunidade de fazer as coisas, a gente não vai poder, irmão, comprar mais um palmo de terra, nós não vamos poder comprar mais um ar-condicionado, a gente não vai poder fazer mais nada, a gente não pode ir lá na cadeia pregar, porque é perigoso, a gente não pode falar de Jesus para um político, é perigoso, a gente não pode falar de Deus para lá na escola, porque é perigoso, a gente não pode encarar nenhuma situação adversa. Não, graça é algo que faz a gente viver uma experiência expandida. Uau! A gente pode expandir além do que somos, além do que podemos, além do que temos. Nós podemos viver o infinito de Deus. Quem crê nisso?
Você pode viver isso como um homem de Deus. Eu já falei com vocês, como indivíduos, como família, como igreja, como nação. Agora eu falo além ainda de tudo isso, né? O Senhor a graça é um imperativo, é uma ordem de Deus, a gente viver o tempo da graça. É ordem, é imperativo, não temos chance, irmão. Nós não podemos ficar parados. Então, nós não podemos estar limitados. Porque Deus tem promessas para cumprir nessa geração. Glória a Deus. Sempre repito aqui a frase do JB, pastor lá da Comunidade das Nações de Brasília. Ele diz: olha, eu vi o meu futuro e gostei, estou indo para lá. Oh, glória! Quem quer ver o futuro aí pela fé? Ou você está olhando assim como Abraão para o Eliezer? Não, o pastor Eliezer aqui, que é uma benção, olhando para o Damasceno e falando: ai meu Deus do céu, tudo que eu ganhei na vida eu vou ter que dar para esse cara. Só porque eu não consegui, eu fui incapaz, eu e minha mulher fomos incapazes de gerar um filho. Eu não fui capaz de engravidar minha mulher. Que homem que eu sou um miserável. Era isso que Abraão estava dizendo, irmão, Abraão estava se sentindo o pior dos piores. Mas o Senhor vem e diz: saia da tenda, Abraão, saia da tenda, olha para o céu. O Senhor está falando isso para você hoje. Sai da tenda, olha para o céu, porque você está vivendo exatamente no tempo da graça. Uau! Não interessa o que aconteceu na sua vida, não interessa o que falaram de você, não interessa o que você está vendo, não está conseguindo ver, não sei se você está enxergando, não está enxergando, não interessa o que a gente está vendo, o que a gente não está vendo. O interessante é que nós estamos no tempo da graça, e o tempo da graça é o tempo de um Deus poderoso que abençoa as pessoas mesmo que elas não mereçam, um Deus que pode fazer coisas grandes, é um Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, superabundou a graça. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Quem crê nisso? Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode mudar a história dessa nação. Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode mudar a história dessa igreja. Isso é algo poderosíssimo. Poderosíssimo. Então, vamos sair desse teto limitado da tenda que a gente viveu até agora? Última coisa que eu quero falar com vocês é que o Espírito Santo, vamos lá, o Espírito Santo é Deus dentro de nós, fluindo uma visão além do teto. Leia comigo: o Espírito Santo é Deus dentro de mim, fluindo uma visão além da tenda. Uau! Claro, irmão, nós somos racionais, a gente sabe fazer conta, e matemática é 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, 0 mais 0 é igual a 0, né? Como assim? Eu tenho 0 mais 0, posso acrescentar 200 zeros, não vai acontecer nada. Mas o Espírito Santo habita em você, Deus habita em você. Romanos 8, versículo 5, vamos ler esse texto rapidamente. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Esse texto é um texto enigmático da Sagrada Escritura. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Lógico, quem ainda não saiu da tenda vai pensar no quê? Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Se tem uma coisa que agrada o Espírito, irmão, além da santidade, é você acreditar nos propósitos, nos projetos, nas coisas grandes que Deus quer fazer nessa nação, quer fazer na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua cidade. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Versículo 6, vamos lá. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Olha aí, se você está vivendo uma vida que resulta da sua compreensão da natureza, da compreensão racional das coisas, isso aí não vai dar em nada, irmão, não vai dar em nada. Você não vai dar em nada, vai para o cemitério e amém. Mas permitir que o Espírito, olha lá, permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Fale comigo, mente controlada pelo Espírito Santo resulta em vida. Quem quer vida e paz? Diga: eu quero. Então se deixe controlar pelo Espírito Santo. Saia da tenda, olha para o céu. O Espírito Santo habita em você. Então o Espírito Santo, ele atua como selo das promessas passadas por Deus e é a garantia das futuras promessas. Deus já realizou promessas no passado. Quem realizou as promessas de Deus no passado? O Espírito Santo. Quem vai realizar as promessas do futuro que estão na Escritura Sagrada? As promessas de Deus que estão a seu favor?
que Deus prometeu para você, quem vai realizar? É o Espírito Santo que habita em você, que habita na igreja, que habita nessa nação, porque a terra está cheia da glória de Deus, diz o profeta Isaías no capítulo 6. Então, o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia das promessas de Deus que estão prometidas para o futuro, e elas vão cumprir, elas se cumprirão todas, não vai passar nenhuma. Saia da tenda e olha para o céu, irmão. Saia da tenda e olha para o céu. O Espírito Santo, ele abre a nossa mentalidade para o sobrenatural. Dê lugar ao Espírito Santo. Venha orar aqui no Ministério de Oração, ore lá em casa, porque você vai ver algo poderoso acontecer na sua vida. Então o Espírito Santo, ele nos liberta dessa mente limitada pela carne. É o que Paulo fala aqui em Romanos 8. Uma mente dominada pela carne, apenas pelo espírito humano, é uma mente limitada. Mas uma mente dominada pelo Espírito Santo experimenta a vida, a zoe, a vida que nunca acaba, a vida que é maravilhosa, a vida da shalom, a vida inteira, a vida de graça. Isso tudo só pode acontecer na vida de alguém que está já saindo ou já saiu da tenda. Eu quero orar com você nessa hora. Saiba que o Espírito Santo é aquele que ajusta os nossos olhos para que nós contemplemos o céu estrelado e não a lona velha da tenda. Imagina a lona da tenda de Abrão no tempo dele, toda empoeirada, toda com marca de água. Quem sabe você está olhando para essa tenda, esse telhado complicado. Eu não sei se tinha teia de aranha na tenda do Abrão, mas eu sei que não devia ser uma coisa muito assim. É uma coisa comum. O Senhor está mandando você olhar para o incomum. Fique em pé, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Você sabia que, eu quero ler o último texto, Hebreus capítulo 6, versículo 5. O Espírito Santo é aquele que nos leva a viver o futuro antecipadamente. Se é futuro, é antecipado. Tá? Ele nos leva a viver antecipadamente o futuro. Olha lá, Hebreus 6, 5. Que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Está falando dos heróis da fé. Você sabia que tem gente, como eu e você, que pode viver antecipadamente as coisas do futuro? Quem quer provar da bondade de Deus antes que elas mesmo venham acontecer? É gostoso você conversar com um crente que gosta do céu, sem ter ido para o céu. Mesmo não está com muita pressa. Eu sei que você não está com pressa para ir para o céu. Tem alguém com pressa para ir para o céu aí? Não. Está com pressa, Marco? Ou não? Mas a Bíblia está dizendo para mim que eu posso viver antecipadamente o futuro. Que coisa linda é a palavra de Deus, irmão. Eu quero orar com você. Onde você está, curve a sua fronte. Nós vamos cantar uma música bonita aqui. Não saia não. Hoje é dia de sair da tenda e olhar para o céu. Ao longo da história, o Espírito Santo tem avivado igrejas, pessoas, famílias, maridos, esposas, cidades, nações. Mas é preciso sair da tenda. Aleluia. É o Espírito Santo que vai renovar a sua mente nessa manhã para você entrar no novo tempo, para você entrar no céu de graça, para você parar de olhar para esse teto da sua tendinha quadrada. Aleluia. Sai da tenda. Olha para essa figura de Abraão aí, essa figura ilustrativa dessa manhã. Imagine Abraão olhando para o céu e o Senhor falando aos seus ouvidos: assim será a sua descendência. Irmão, é muito diferente do que ficar vivendo no nosso quadrado, administrando no nosso quadradinho, interpretando as ideologias do quadrado. O Senhor está mandando você ir além. Igreja, vamos além. Pai, vamos além. Homem de negócio, vamos além. O Espírito Santo sopra transformação nessa manhã aqui. O Espírito Santo está soprando transformação. Vamos cantar um pedaço dessa música para a gente orar. Vamos lá? Glória a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o meu. Cante e creia nisso. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso
fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor dele ser. Aleluia, amém. Vamos orar agora. Depois nós vamos continuar. Vamos orar agora, depois vamos continuar para quem quiser ficar, que o horário já foi embora. Você quer orar comigo ou não? Então fale comigo assim: eu estou saindo da tenda com olhos bem abertos para olhar para o céu. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa manhã pelos teus filhos que hoje estão ouvindo a tua voz. Deus poderoso e maravilhoso, eu creio na tua graça manifestada neste lugar, no teu poder sendo derramado sobre cada um de nós. Evidencia, Espírito Santo, o teu mover em cada um dos teus filhos e filhas. Glorifica o teu nome através de cada indivíduo que me ouve agora, cada homem e mulher, de cada casal, de cada família, de cada igreja, de cada cidade, nação. Oh Espírito Santo, nós nos rendemos nessa manhã. Nós nos rendemos à voz do Espírito que sopra nos nossos ouvidos, que se faz ouvir algo poderoso, como que um canto maravilhoso, como que um imperativo grandioso. Saia da tenda e olha para o céu. Hoje, Senhor, nós vamos sair da tenda e vamos olhar para o céu. O céu ilimitado, o céu das grandezas de Deus, das promessas, o céu maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai, por mim e por todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Ouça o que eu vou dizer para finalizar. Saia da tenda da dúvida, saia da tenda da lógica que calcula, da tenda da dor que limita, da tenda da razão que paralisa. Sai da tenda, olhe para o céu da promessa. Não viva pelo que a lógica diz, viva pelo que a graça declara. Não dependa da sua força, dependa do Espírito Santo, que te sela e te conduz. Hoje é o tempo de crer, hoje é o tempo de sair da limitação e dar passos de fé. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você, saia da tenda e olhe para o céu. Vamos cantar até a semana que vem, se Deus quiser. A semana começou.